Diz assim a palavra do Senhor, parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, e cobre um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entrarem vejam a luz. Nada há oculto que não de se manifestar, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Glórias ao nome do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade. A Tua Palavra, ela pode transformar a nossa vida. A Tua Palavra, ela traz libertação. A Tua Palavra é a espada do Espírito, ela é cortante, é penetrante, Senhor. A Tua Palavra, ela quebra, Pai, as obras do diabo. E eu quero te pedir, Senhor, fala conosco nessa noite de uma forma personalizada, pessoal. Eu te peço, Pai, unge, inspira e abençoa essa palavra. Existe em ti, todos os dias eu preciso da Tua graça. Todos os dias, ó Pai, eu sou carente da Tua misericórdia. Mas hoje eu preciso de uma graça maior, Senhor. Eu te peço, me ajuda. Eu saio de cena e te peço, assume, Pai, esse povo e fala ao coração do Teu povo, Pai, segundo aquilo que o Senhor já predeterminou, Senhor, e que essa palavra não volte vazia, mas ela venha cumprir na vida de cada um aquilo que ela foi designada. Eu repreendo todo espírito de sonolência, eu repreendo todo espírito de distração, eu repreendo todo espírito de roubo da palavra, e que cada mente seja levada cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu peço tudo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe, você pode se sentar, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glórias ao Senhor. Toda vez que a gente prepara uma mensagem, ou a Cida prepara lá os louvores para ser ministrado no altar, a gente não coloca aquilo que a gente quer, irmãos. Nós pedimos uma direção do Espírito Santo, porque nós dependemos de Deus, e o Senhor ele vai nos conduzindo. E eu quero falar nessa noite, o tema da mensagem é ataques espirituais. É o tema da mensagem dessa noite. Ataques espirituais. Deus me deu esse tema e eu falei, qual o texto que eu vou ministrar, Senhor? Deus me lembrou dessa passagem, principalmente no versículo 17, que diz que nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Glórias ao nome do Senhor. E eu começo essa ministração dizendo que eu creio na realidade da batalha espiritual, irmãos. Que o mundo espiritual, ele é real. E que a nossa luta não são contra pessoas. O próprio Paulo fala o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E para uma luta espiritual, nós precisamos usar armas espirituais. Ok? E quando Deus ele me chamou, que foi uma coisa corriqueira, uma coisa que se repetiu várias vezes, Deus me chamou para batalhas, Deus me chamou para guerra. E sempre que Deus falava comigo a respeito do ministério, a respeito do que Ele ia fazer na minha vida, Ele sempre trazia o livro de Josué, no capítulo 1, que eu queria que você fosse até comigo a Josué. O livro de Josué é um livro de batalha espiritual, irmãos. Moisés morre. Moisés era um legislador, só que Josué ele é levantado como um guerreiro. Ele é levantado num período de conquista. Ele assume no lugar de Moisés e ele conduz o povo de Israel para conquistar com guerra a terra de Canaã, a terra prometida. E aqui no capítulo 1 de Josué, no versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, teu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, e tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite.
E as promessas: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então ele recebeu um grande desafio, a assumir a liderança no lugar do grande Moisés. E ele começa a sua caminhada de fé numa guerra. E eu me lembro quando eu fui consagrado a diácono da igreja, essa mesma passagem veio, Josué capítulo 1. Quando eu tive um sonho em casa que eu ia assumir uma igreja com um trabalho já começado, que eu não ia começar a igreja do nada, mas eu ia assumir um trabalho e que haveria coisas que precisavam ser feitas. Deus trouxe duas passagens. Primeiro, de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. E a segunda: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué. E aí eu fui ordenado a pastor. Estavam vários pastores impondo as mãos, eles profetizam, eles ministram como vai ser o seu ministério. E aí Deus começa a usar os pastores falando: Josué, olha para mim de novo, ser forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tudo bem. Aí eu venho para cá dia 19 de junho de 2019, e está aqui pastor Ubirajara e pastor Moisés. Pastor Ubirajara vira Josué capítulo 1 e fala as mesmas coisas. O pastor Moisés fala as mesmas coisas sobre mim. Deus falando: olha, eu te levantei, você contigo, mas eu te chamei para um período de guerra. Está aqui, nesse lugar, a igreja, é um lugar de guerra. Há muitas coisas, pessoas quebradas nesse lugar, na vida das pessoas. E é interessante porque a primeira igreja que eu congreguei, que foi a Igreja Cristã de Nova Vida da Cerâmica, não foi num lugar grande como é hoje, foi num espaço menor. E o espaço menor, irmãos, antes de ser igreja, era um centro de macumba. Era um lugar de adoração a Satanás. E a gente foi congregar ali, e foi enviado para ali um homem chamado pastor Gonçalo. Na época ele era diácono, ainda não tinha sido ordenado a pastor. E quando ele foi ordenado a pastor, Deus trouxe uma palavra profética sobre ele, falou o seguinte: você foi levantado para trazer luz no lugar de trevas. E lá era de macumba. Quando foi aberto lá a igreja, começou o trabalho, Deus fez coisas tremendas naquele lugar. E depois a gente vai para o lugar onde era chamada toca, que era um baile funk, também era um lugar de trevas. Então foi se cumprindo a palavra sobre ele. Mas o que eu achei interessante, ali quando a gente foi ali para aquele lugar, aquele espaço que antes era um centro de macumba, na parte de fora tinha uma árvore que nós precisávamos nos estender para fazer uma cobertura na frente da porta principal. Era um lugar pequeno. E quando o irmão subiu para cortar a árvore, ele caiu da árvore, quase morreu. Sabe por quê? Porque aquela árvore que tinha sido plantada desde a época que era um centro de macumba, era um poste ídolo. Era um lugar onde botavam as oferendas nos pés. Era um lugar de invocação de demônios. Então, para a gente cortar aquela árvore, naquele lugar que era um centro de macumba antes, agora estava sendo uma igreja, nós precisamos cortar com um jejum e oração. Só com oração que a gente conseguiu naquele lugar. E eu estou falando nessa noite sobre ataques espirituais, tá? E eu comecei a servir a Deus. Meu primeiro ministério, se Deus me chamou para a guerra, o meu primeiro ministério na igreja da Cerâmica foi o ministério de intercessão. Deus me ensinou a guerrear. Deus me ensinou a me defender dos ataques espirituais das trevas, mas me ensinou também a agredir o inimigo. Porque o inimigo, a gente precisa se defender, mas nós precisamos também atacá-lo. Nós precisamos também repreendê-lo, resisti-lo. E eu tive experiências com guerra espiritual. Porque quando você começa a se envolver com guerra espiritual, a primeira coisa que acontece é a guerra dentro da tua casa. Eu comecei a ter problemas no meu casamento. Eu comecei a ter problemas na vida do meu filho. Eu comecei também a ter muitas experiências
experiência visitando lares, vendo gente oprimida, endemoniada, no ministério, perseguição. Mas eu entendi que Deus estava ali me adestrando para aquela guerra. Ok? Coisas pesadas que aconteceram, ataques espirituais. Porque se você quer se posicionar diante de Deus, caminhar com Jesus, andar de uma forma que o honre, tenha certeza que você vai sofrer ataques espirituais. Que o diabo vai tentar te tirar do ser da vontade dele, do Senhor, que vai querer te tirar da igreja, vai querer te machucar, te ferir o coração para você se afastar da presença de Deus. Então o cristão, ele precisa entender que o mundo não é um campo, não é um parque de diversões. O mundo onde nós habitamos, onde nós vivemos, ele já é maligno, é um campo de guerra. E hoje, eu sei por experiência própria que o nosso inimigo, o diabo, ele é espiritual, mas ele é real. Ok? Ainda congregando na cerâmica, estou falando de ataques espirituais. Na igreja começou a acontecer umas coisas estranhas. Começou a acontecer fofoca, começou a acontecer divisão, começou a acontecer algumas coisas estranhas dentro da igreja. E aí, o que aconteceu? Como a gente era no ministério de intercessão, a gente começou a se colocar na brecha. A gente começou a interceder, a gente começou a orar. E a minha esposa teve um sonho. Escute isso. Nesse sonho, nós estávamos do lado de fora da igreja, a gente estava no portão, todo mundo com roupa de exército. Estava para a guerra, com arco e flecha na mão, e lançando flecha para tudo quanto é lado. Só que eu achei interessante o que o senhor me contou, é que todo mundo está mandando flecha para tudo quanto é lado, mas ninguém está atingindo nada. Eles estão errando algo. E Deus mostrou para ela que enquanto o povo estava lá de fora da igreja, lançando seta para tudo quanto é lado, vestido lá com roupa de exército, preparado para a guerra, tinha um demônio dentro da igreja, enorme, que a cabeça dele ficava no altar e os pés dele iam lá na porta da igreja. E o demônio lá rindo, muito à vontade. Ninguém está vendo o demônio, ninguém está lançando em cima dele, mas todo mundo lançando para tudo quanto é lado, não acertando nada. Sabe que não acontece isso também na nossa vida? A gente começa a sofrer ataques espirituais, a gente começa a passar por umas coisas estranhas na nossa vida, na nossa família, e a gente começa a atirar para tudo quanto é lado, a gente não atinge Satanás, mas mesmo assim Satanás continua atuando, fazendo o ministério dele que é roubar, matar e destruir. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, deixa eu falar algumas coisas para você entender. O diabo, ele é mestre em gerar caos e confusão. O diabo, ele é mestre em esconder as coisas, em ocultar as coisas. Ele deseja que as pessoas pensem que ele não existe. Ele deseja que as pessoas pensem que certas coisas estão acontecendo dentro de casa, ou na família, ou na saúde, ou nas finanças. São coisas naturais dessa terra, que não é a atuação dele. Porque enquanto ele estiver escondido, enquanto você não souber qual é o teu verdadeiro inimigo, ele vai ter vantagem sobre você. Mas eu quero dizer, querido, que o nosso Deus, ele é expert em mostrar, em revelar, em trazer à tona o que está oculto. Porque, diz a palavra do Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E nesse texto aqui de Lucas 8, 16 a 18, fala da parábola do candeeiro. E hoje nós temos o privilégio de ter a energia elétrica. Mas antigamente o povo usava lamparina, candeeiro, né? Usava lampião, velador. Não é verdade? O candeeiro, ele tinha lá um pavio que acendia e ele era alimentado com azeite, com óleo. E iluminava a casa.
Quem já usou aquele lampião, já, a avó já usou lampião, né? De manhã acordava, estava tudo sujo, usava querosene. A Cida lembra disso, lá ela morou lá com a avó dela, ela lembra disso. Usava lampião. Mas para que esses instrumentos são usados? Para iluminar. Para que você não fique no escuro. Porque muitas vezes está acontecendo algumas coisas na nossa vida e a gente está no escuro. A gente não está vendo. A gente não consegue enxergar e identificar. Então, é necessário que uma luz ela seja acesa para te mostrar o que estava oculto. Então, queridos, o candeeiro, ele é usado para iluminar. E nesses dias eu tenho uma parente, e eu tenho os amigos, uns que moram da Itália, outros parentes que moram em Portugal. E nesse dia teve um apagão em Portugal e na Espanha. Ficaram mais de 9 horas sem luz. E nisso que faltou luz, eles entraram, tudo virou um caos. Por quê? Sem comunicação, porque a internet caiu, sem poder abastecer o carro, sem poder aquecer a sua casa no frio, sem poder ter água dentro de casa. Não tinham água, tinham que tomar banho. As pessoas foram tomar banho no mar, foram tomar banho nos rios. Porque estava sem luz, eles correram para o supermercado, porque entrou o caos, aí começaram a comprar um monte de coisa, né? E trazer também água. A água sumiu das prateleiras rapidinho, porque não tinha luz, porque a gente é totalmente dependente, né, da tecnologia nos dias atuais. E houve caos, houve medo no coração do povo. Isso é para você ter uma ideia de como é importante a luz na nossa vida. Ok? Que nós dependemos dela, que tirar a luz de Deus. E aqui, querido, a candeia dessa parábola de Jesus é um símbolo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que ele nos guiaria em toda a verdade. Ok? A candeia aqui também é um símbolo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos, ela dá direção, ela revela, ela aponta. E a candeia também é um símbolo da presença de Deus se manifestando dentro da nossa casa. Nós precisamos levar essa presença de Deus, essa palavra, nós precisamos andar debaixo do Espírito dentro da nossa casa. Essa presença, essa palavra, essa verdade precisa iluminar a nossa vida e a nossa casa. A candeia aqui, querido, ela fala da revelação que vem através da luz da palavra. Glórias ao nome do Senhor. Certa vez, eu estava conversando com meu padrasto sempre criticava minha mãe. Minha mãe ia lá para dizimar e ofertar, né? Ela falou assim, ó, você é boba, você virou uma piada, está agora na igreja? Você vai lá, leva o teu dízimo, a tua oferta, o pastor está enriquecendo andando de carro e você está a pé. E tal, e criticava o que ela ofertava, o que ela dizimava. Aí teve um dia que nós estávamos vindo de carro para cá, para a igreja, estava junto. Aí entrou esse negócio de dízimos e ofertas. E eu comecei a explicar como a igreja funciona, como é usado os dízimos e as ofertas. Por exemplo, aqui o teu dízimo paga o imóvel, o teu dízimo paga a internet, paga a luz, o teu dízimo paga IPTU, o teu dízimo paga as manutenções que são feitas na igreja, paga o meu Uber para ir para lá e para cá, porque eu não tenho carro. Não sei porquê, irmão, vocês estão trazendo os dízimos e ofertas, mas ainda não tenho carro, ainda não enriqueci. Mas eu comecei a explicar para ele como que funcionava. E Deus abriu o entendimento dele e começou a me pedir perdão. Porque ele não tinha entendimento do porquê dos dízimos e das ofertas. E às vezes por falta de conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Satanás toma vantagem sobre a nossa vida. E eu quero falar para os irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte, são as revelações que só a palavra de Deus traz, são as revelações que só Deus pode trazer para a nossa vida, que eliminarão o caos e nos trarão libertação. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe por quê? Você é tão difícil você ir para a casa de Deus, sabe por que você é tão difícil você pegar a Bíblia e começar a ler, dá sono.
Sempre tem alguma coisa para te distrair, porque o diabo sabe, se você conhecer a verdade, você será liberto pela verdade, e Deus vai transformar a tua história, vai transformar a tua vida, vai quebrar as cadeias do inferno sobre a tua vida. A palavra de Deus também nos ensina que muitos do povo de Deus estavam perecendo por uma coisa, por falta de conhecimento da palavra. Eu quero falar para os irmãos, primeiro ponto, qual é a importância da luz? A luz, ela te dá direção. Quantos já chegaram em casa e começaram a bater nas coisas, a tropeçar nas coisas, e não conseguiam encontrar o que procurava, que estava faltando luz dentro da tua casa? Quantos aqui? Já chegou tropeçando, batendo com o joelho. Vou procurar a vela, mas a gente não consegue achar onde está a vela, né? É nesse momento que a gente dá valor, né? No outro dia lá, meu cunhado foi dormir lá em casa, faltou na casa dele, no calor. Aí foi dormir lá em casa, em nome de Jesus. Hoje estava falando, vou fazer lá a minha obra, mas você não dormir no terraço. Eu falei, é isso mesmo? Brincadeira, hein? Mas a gente só dá importância depois que a gente perde, querido. Ou a gente só dá importância à luz quando você começa a ver o valor que ela tem. Enquanto estava no escuro, você ficava desorientado dentro da tua casa, batendo a cabeça. Mas a partir do momento que a luz ela se revela, ela se manifesta, ela ilumina, você vê tudo com clareza. Querido, eu quero falar para você, Deus é luz. E qual é a importância da luz? Eu vou falar para você, a luz dissipa as trevas. A luz, diz a palavra do Senhor, que as trevas não podem prevalecer contra a luz, que as trevas não conseguem resistir à luz, e a luz, ela revela tudo aquilo que está oculto e escondido. Fala o teu irmão que está do teu lado aí, a luz revela segredos ocultos. Fala o teu irmão, a luz revela segredos ocultos. A luz que anuncia e expõe todas as obras das trevas. Coisas que você jamais imaginaria que existem. Coisas que você jamais conheceria se não fosse revelada por Deus. Aqui no versículo 17, diz que ele revela o oculto e o escondido. Glórias ao Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos começar a dar crédito à palavra. Diz a palavra do Senhor ali no versículo 16, que ninguém acende um velador para colocar uma coisa em cima e tapar a luz. Ninguém acende um velador e coloca debaixo da mesa, escondido. Não, coloca no lugar alto. Para quê? Para iluminar todo o ambiente. Assim a palavra de Deus tem que dar mais valor à palavra, dar mais crédito àquilo que o Espírito Santo fala, porque isso vai trazer luz, vai trazer libertação para a nossa vida. A gente precisa valorizar essa palavra. Glórias ao nome do Senhor. Certa vez a gente foi fazer uma visita. Dentre essas visitas, fiz muitas visitas, a gente via realidades espirituais. Teve casos que a gente não conseguia passar de um cômodo para outro. A gente tinha que dobrar o joelho e orar, porque a pessoa era espírita, tinha os seus altares. Então a gente passou, chegou na porta, tinha um bloqueio espiritual. Quando dobramos o joelho, começamos a repreender, o demônio foi e manifestou. Falou aqui, quem manda aqui sou eu. Aí nós como igreja falamos assim, agora a partir do momento, quem manda aqui é Jesus, sai em nome de Jesus. Ele teve que sair. E a gente entrou e tirou tudo. Mas nessa casa que a gente foi, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher de um período para frente, só vivia enferma, depressiva, não conseguia trabalho, toda oprimida dentro de casa, cheia de problemas espirituais. Trouxemos a palavra, e depois que trouxemos a palavra, começamos a orar, e pedimos, Senhor, se há alguma coisa oculta, se há alguma coisa escondida, que está causando algum problema espiritual sobre a vida dessa mulher, que o Senhor possa mostrar. E ela começou a chorar. Por quê? Porque enquanto a gente orava, Deus deu uma visão para ela do vaso
de planta que ela tinha ganho de uma vizinha espírita. A vizinha deu para ela aqui, ó, para você, para ornamentar a sua casa. A gente é amiga, coloca aí para você aí. O que aconteceu? Antes dela mexer, Deus deu a visão do vaso e que tinha alguma coisa dentro do vaso. Então a gente foi lá, pegou o vaso de planta, tiramos a planta, tiramos a areia, lá dentro tinha um vidro de perfume, com coisas de macumbaria lá dentro. Ela nunca imaginaria que havia aquele negócio ali dentro. Ela nunca descobriria se Deus não tivesse revelado. E a partir daquele momento oramos, foi quebrado. E acabou aquela maldição, aqueles ataques espirituais que estavam sobre a vida daquela mulher. Glórias ao nome do Senhor. Então, meus queridos, Deus revela o oculto e o escondido. Então o velador ele traz luz, amém? Hoje a gente está ministrando a palavra vai te dar entendimento, luz, direção. Só que o velador ele traz outra coisa também, ele traz fogo. Ele não só traz luz, ele traz fogo. Glórias ao nome do Senhor. E o fogo purifica. Eu me lembro uma vez, a gente estava morando na casa da minha mãe, a gente estava no começo da caminhada de fé, no começo das guerras. Eu tinha um tio entre aspas, ele arrumou para mim, para ele trabalhar no colégio das irmãs. Só que no sonho, o demônio se manifestou com o meu tio. Ele ficou dentro da minha casa. Quando eu vi ele andando dentro da minha casa, eu em sonho, eu já bati o olho, já sabia que era demônio. A porta estava fechada, ele entrou sem a porta aberta. Aí quando ele estava saindo, eu falei, pode voltar em nome de Jesus, volta aqui. Quando ele voltou e se apresentou, botei a mão na cabeça dele, Janaína. Comecei a repreender, ele foi diminuindo, queimando, até que não sumiu, desapareceu, em nome de Jesus. Porque o fogo ele purifica, o fogo destrói as trevas, o fogo consome as trevas, o fogo queima as trevas. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Então eu estou ministrando essa noite, Deus vai trazer coisas à luz. E Deus vai queimar tudo aquilo que não provém do Senhor. Ok? Glórias ao nome do Senhor. Já viu que tem gente que fala assim, eu vou para a igreja e começa a passar mal. Estou na terra, dor de cabeça. Começa a ter alguma coisa. Tá bom sim, só falar de estar indo para a igreja, chegou a hora da igreja, começa a acontecer algumas coisas. Isso pode ser um ataque espiritual. Irmã Tânia, olha aquela vida daquela senhora ali. Está ali atrás. Em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando, gente. Ora por ela. Cadê a Flávia? Troca lá com ela lá, senhora. Traz a Flávia para orar por ela. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser trazido à luz. Todo espírito de opressão, todo ataque das trevas, Senhor, repreendido sobre a vida dessa mulher, Senhor. Vai queimando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Pelo caminho que vem, volta agora. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta a vida dela agora. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai da vida dela agora. No nome de Jesus. É no nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Toda parte das trevas sobre a vida desta mulher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora. Vai saindo. Todo espírito vai retirada agora. Em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continuando. O fogo destrói o fogo estranho. O fogo de Deus reveste o povo de Deus de poder e autoridade. Glórias ao nome do Senhor. Eu me lembro que eu trabalhava estava trabalhando com libertação, vindo da
irmã, a esposa do seu Gilberto, qual é o nome dela? Dona Cristina, trabalhei 2 anos. Eu chegava lá para ministrar, às vezes 10 horas da noite, me chamando endemoniado. Ela pegava coisa, se cortava, se jogava no vidro. Uma coisa horrível. Senhor, derrama agora. E o que aconteceu? Unção sobre a vida dela agora. Ela vinha e tocava em mim, ela falou: você dá choque, você queima. Porque o Espírito Santo, ele nos reveste Em nome de Jesus. de fogo para trazer libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fogo também, querido. Em nome de Jesus. Ele coloca os demônios para correr. O fogo destrói a frieza espiritual. O fogo queima todo mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde não tem luz, não tem o fogo de Deus, querido, as trevas reinam. As coisas ficam ocultas. O mal se encontra à vontade. Mas onde a luz e o fogo de Deus chegam, o oculto é exposto. As trevas são dissipadas pelo fogo. E o fogo destrói as trevas. Em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Isso aí. Não, Jesus. Isso aí. Senhor, acende a tua chama e o teu fogo nos lares. Em nome de Jesus. Estou falando de ataques, ataques espirituais. Tipos de ataques espirituais. Preste atenção. Medo. Tinha um menino que ele começou a caminhar lá na igreja. Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Tinha um menino lá na igreja que começou a caminhar lá e ele falou que ele tinha muito medo. Por quê? Porque a família dele era espírita. Dentro do quintal, no final do quintal tinha umas bananeiras. E ele, toda vez que ele passava por ali, ele via um cara de chapéu parado lá da bananeira. Aí tomava um susto e falou para a mãe dele: o que é isso? Não, isso aí é nossos guias que nos ajudam, que nos protegem. Ele ficou com tanta raiva e falou assim: sai daqui! Fora daqui, eu não quero você aqui. Eu não te aceito aqui. Aí ele foi deitar. Só que ele estava na presença de Deus. Ele não tem fogo. Ele não tem autoridade a Deus. E ele foi dormir. Isso que ele foi deitar. O demônio foi lá, onde ele estava deitado, deu um tapa na cara dele. E a partir daquele momento ele ficou com síndrome de pânico. Um ataque esse? Ataque espiritual. Quer ver outro ataque espiritual? Paralisia do sono. Já viu aquelas pessoas, às vezes está deitado, né, irmão Antônio? Já sofreu esse ataque, né, irmão Antônio? Eu também. Está deitado, está acordado, mas está sob ataque, você não consegue falar e nem se mexer. Você repreende com a mente. Está repreendido em nome de Jesus. É um ataque espiritual. Outro, pessoas que vêm vultos dentro de casa, sentimento de opressão, insônia, que vive tendo pesadelo. Ataque espiritual. Depressão, pensamento de suicídio. Eu já falei aqui uma vez, a irmã Edileia acordou na madrugada. Acordou não, ela estava em espírito, dentro de casa. O Espírito Santo falou para ela: olha para o lado. Do lado dela morava a casa do tio. Aí a casa do tio lá em cima tinha uma escada. Aí ela, quando ela olhou, ela viu um espírito, um demônio subindo a casa, até a casa do tio. E o Espírito Santo falou para ela: levanta e guerreia. E ela começou a repreender aquele espírito. E aquele espírito começou a olhar com óleo para ela. Ela foi repreendendo, e aquele espírito foi embora. Foi expulso. Passou. Ela acordou no outro dia. No outro dia encontrou com o tio e falou assim: tive um sonho assim, assim, assim. Eu vi um espírito subindo ali. Ele falou: naquele dia, naquela hora, eu estava me preparando para me suicidar. E Deus usou ela para dar livramento de um ataque espiritual. Ok? Enfermidades. Qual é aquela doença, erisipela, que fica cheia de ferida na perna? Então, o camarada fazia todos os exames, não conseguia. Como que aconteceu? Começou aquele negócio ali.
Aí chamou o pessoal do ministério de intercessão de uma igreja. O pessoal foi lá orar por ele. Camarada com as pernas, quando começou a orar, ele começou a manifestar. Aí quando foi orar, a irmã teve uma visão, era um demônio, tipo um cachorro, lambendo as pernas dele. E quando lambendo, ele destruindo as fibras, o tecido, a pele das pernas dele. E ele falou assim para aquela mulher que estava vendo ele: como é que você está me vendo? E começou a xingar ela, amaldiçoar ela, eles oraram, repreenderam, expulsaram aquele demônio. E as pernas daquele homem foi restaurada. Aquilo não é uma enfermidade natural, uma enfermidade, um ataque espiritual. Glórias ao nome do Senhor. Pessoas que estão dentro de casa, começam a ouvir passos dentro de casa, passos no telhado, chamando o seu nome. Eu estou falando aqui, tem pessoas aqui que vêm isso tudo. Tem pessoas que já experimentaram isso aqui tudo. Pessoas que estão dentro de casa lá, uma boa, daqui a pouco cheio de gás, cheio de cigarro, cachaça, cachimbo. Isso são manifestações demoníacas. Nós já estávamos orando aqui no outro dia, minha esposa começou a sentir cheiro de cigarro. A gente começa a orar, quebrar essa cabeça para obra de macumbaria, a gente começa a sentir, porque os demônios começam a manifestar através de cheiro. Eu me lembro que a gente estava orando aqui pelo meu irmão, o irmão começou a passar mal com ânsia de vômito. Foi um ataque espiritual. O mesmo que ela estava sentindo, meu irmão estava sentindo aqui na frente. Ele também estava com ânsia de vômito. Pessoas com crise de ansiedade. Já viu criança que chora à toa? Criança que está agitada, rebelde, ficando enferma, com febre, não consegue dormir, está muito agitada demais. Eu quero te perguntar, você, quanto tempo você está deixando o celular com a tua filha? Com o teu filho? Quanto tempo ele fica na frente da televisão vendo o que ele quer? Porque todas essas coisas são portas espirituais. Eu me lembro da Juliana, quando recebeu logo um presente, e viu um ataque espiritual na mente dela, falou assim: mata tua filha, joga aqui de cima. Ela morava no prédio, pediu ajuda pra gente, a gente foi lá, Deus mostrou que era um carrinho, mas o diabo estava atacando a mente dela, como se fosse ela mesmo, porque o diabo fala em primeira pessoa: eu vou jogar minha filha daqui, eu vou matar minha filha, eu quero matar. Ele fala como se fosse você, para você pensar que é você que está tendo aquele pensamento. E ela ficava assim: mas como é que eu posso ter um pensamento desse para com minha filha? Não era ela, era o diabo soprando na mente dela. Esse dia a gente está orando. Eu me lembro quando a gente começou outra vez a consagração. Primeiro dia, meu irmão, eu e minha esposa caímos da escada. As outras consagrações, a gente estava lá orando, de repente eu via tudo como se estivesse com um labirintite rodando. Seta! Ataque espiritual! Porque o mundo espiritual é real. Esse dia meu filho falou assim: mãe, tira o espelho lá do meu quarto, que era mais espelho. Não. Sabia que lá na África, os feiticeiros vêm pelo espelho? Aí ele viu lá os filmes de terror. Gosta muito de filme de terror. Aí foi dormir. O demônio veio pelo espelho. Aí, mãe, pai, tira ela aqui do meu quarto. O meu filho vai fazer 30 anos, gente. Chega no meu quarto, que não sei o que lá. Aí, bota no meu quarto, você quer dizer? Uma furada pra você. Aí a gente foi voltando no nosso quarto. Aí tá lá. Já passou já umas 2 semanas. Ele falou: e aí? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não aconteceu nada. Aconteceu nada, graças a Deus. Meu quarto é guardado. O problema não é o espelho, o problema é a porta que se abriu. Vamos lá. Pessoas com dores crônicas de cabeça, enxaqueca, seta de labirintite. Pessoas começam a orar, começam a buscar, começam a guerrear, familiar, começam a queimar coisa dentro de casa, começam a quebrar coisa dentro de casa. Ataque espiritual. Tem uma vez lá queimou até a bomba.
Começa a queimar, queimou o micro-ondas. A gente vai entrando na guerra dos outros, meu irmão. Em nome de Jesus. Impressão de você estar sendo observado. Você está sozinho dentro de casa. Aí você passa e parece que tem alguém me olhando. Você sente aquela opressão, aquele medo. Ataque espiritual. Eu me lembro, assim, no caminhar de fé, o diabo, para tentar oprimir minha esposa, toda vez que ela dobrava o joelho, o demônio parava do lado dela para ficar com medo e não orar. Você lembra disso? Ela venceu o medo. Mas toda vez que ela ia dobrar o joelho, o demônio se apresentava, ela sentia do lado dela. Não é, Alcione? Acho que Deus está falando contigo aí, Alcione. Ataque espiritual. Segundo lugar, por que esses ataques vêm? Alguns ataques vêm por envolvimento das trevas lá no passado, que eu me envolvi, que eu fui lá dentro do centro de Macumba, fui no altar de idolatria. Ou então meu parente, a minha avó foi, meu pai foi. E aí você recebe uma herança espiritual. Os demônios querem que você vá para lá também. Mas quando você não vai, ele te ataca. Brechas, pecado não tratado. Deixa eu falar só de um ataque espiritual aqui. Vamos ver se dá hoje. Meu pai do céu. Deixa eu falar aqui. Uma missionária, junto com o marido dela, pastor, ele trabalhava em robótica, comprou lá o primeiro computador, né? Ele não costumava, era na Assembleia, não costumava ver televisão, nada, mas foi comprou o computador, botou a internet, aí ficaram igual pintura no lixo, né? Ela lá, aí disse que foram ver uma reportagem do pessoal, não sei se foi da Record, que estava fazendo lá no Carandiru, onde teve lá uma chacina entre os presos. Depois de anos, eles voltaram lá no lugar, chegaram lá, filmaram, tiraram foto. Quando foi revelar as fotos, você já tem tempo? Apareceu uma menina, com um vestido todo preto, com o olho todo preto, uma boneca do lado, e até aqui, porque o resto estava flutuando. E eles vendo aquilo ali, começaram a ver acidente de carro, começaram a ver a morte dos famosos, só coisa de morte na internet. Tudo bem. Aí o marido dela viu aquela menina e falou assim: caramba, eu estou toda arrepiada aqui, estou sentindo uma opressão. Ela falou: isso aí é montagem, igual você faz as coisas de montagem. Isso aí não é nada. Senti nada, eu não senti nada. Eu não acredito nisso não. Tudo bem. Naquela semana a casa dela era mais ou menos aqui, umas 3 casas para lá era a igreja, na mesma calçada, era pertinho a igreja onde eles eram a liderança. E aí eles foram para a igreja. Aí chegou lá na igreja, não tinha escolinha, não tinha ninguém para ficar na escolinha. Ela tinha 2 crianças, tinha uma outra irmã que estava com 2 crianças também. Como as crianças estavam lá agitadas, falando durante a pregação, ela falou assim: vem cá, filhos. Aí pegou as crianças e colocou lá do lado de fora. Ela ficou na calçada da igreja. Disse que a calçada era larga, estava um clima agradável, uma noite tranquila, eles ficaram lá fora. Enquanto ela estava lá fora, a mãe de 2 crianças que estavam com ela começou a chorar. Começou a chorar copiosamente. E aquilo estava chamando a atenção dela. Ela entrou e falou assim: o que está acontecendo? Você está passando mal? Ela: não, estou sentindo aqui no meu coração que vai acontecer uma tragédia. Aí onde você está com essas crianças? Ela só pensou na cabeça. Não vai acontecer nada não. Ele foi e voltou para lá. Daqui a pouco a mulher voltou a chorar de novo. Chorando. Aí o marido dela foi e chamou ela: vem aqui trazer uma palavra. Onde está a oportunidade? Ela foi lá na frente, trouxe a palavra. Quando ela desceu, querido, foi pegar as crianças para o calor de fora de novo, o Espírito Santo falou com ela: vai para a tua casa. Ela: isso não é de Deus, porque Deus nunca vai mandar a gente ir embora do culto. O culto está acontecendo, não foi Deus que falou, o Espírito Santo. Teimosa. Vai para casa. Ela foi, pegou as crianças, as 4 crianças, foi com as crianças na mesma calçada, foi para casa. Aí disse que na calçada do lado aqui tinha um orelhão, e a mulher continuava chorando. Aí ela chegou em casa. Quando ela chegou em casa, uma vizinha que era da igreja também foi lá puxar assunto com ela, falou: estou ocupada com um monte de criança, se a senhora quiser, vai no culto primeiro, depois do culto a senhora vem aqui e conversa comigo.
Porque agora não está tomando conta das crianças. Por isso que ela está conversando, veio um carro desgovernado. Subiu na calçada exatamente onde ela estava com as crianças antes, que deu uma saída. Bateu no muro, o motorista, o volante afogou no peito, a mulher foi jogada para fora, foram os dois olhos, perdeu os dois olhos. Tinha um menino que estava telefonando, ele viu o carro chegando para outra dentro da igreja. Ela chegou lá, desesperada, viu aquela situação, falou assim, aí começou a testemunhar para todo mundo, olha, Deus nos livrou, Deus nos livrou, Deus nos livrou, nós estamos aqui, Deus nos deu sair para ir para casa. Aí foi para casa, né? Aí tudo bem, se formou aquela situação toda, no outro dia, ela está conversando com a irmã da igreja dentro da sua casa, com os dois filhos dentro de casa, que de repente os filhos sumiram. Ela começou a procurar os filhos dentro de casa, em todo lugar, não achava os filhos. Até que ela sentiu no coração assim, como se o filho estivesse falando assim, mãe, adeus, estou morrendo. Ela ficou aflita, desesperada. Ela começou a procurar dentro de casa, em todos os lugares, não achava lugar nenhum. Até o momento que ela chegou perto do carro, os filhos tinham entrado no porta-mala do carro, o carro fechou. Eles estavam lá dentro quase sem ar. E ela ficou desesperada tentando abrir, e o carro não estava trancado. Ela mexendo com a chave, ela desesperada, até que ela falou, Senhor Jesus, me ajuda. Ela foi, conseguiu abrir, os filhos já estavam tudo cheio de suor. A menina estava até com o olho já avermelhado, já estava quase morrendo asfixiada ali dentro. Segunda vez. Quase perdeu os filhos. No terceiro dia, isso aconteceu no dia, depois aconteceu no outro. No terceiro dia, os dois filhos estavam brincando no quintal. O Espírito Santo falou para ela, vai lá ver teus filhos. Quando ela saiu, o menorzinho era 1, 5 e 6. O menorzinho estava lá de fora, a menina com o olho fixo entrou dentro do carro, tirou o freio de mão e jogou o carro para cima dele. Ela disse, eu nunca vi uma criança fazer aquilo, porque a criança estava encostada na parede, ela virou, o carro estava indo assim, ela virou o carro, apontou para cima da criança. De uma forma sobrenatural, ela falou que uma criança não consegue fazer isso, pulou por cima do carro. E a menina bateu com o carro na parede, arrebentou o carro todo. Terceira vez. Ela falou, deve estar acontecendo isso, porque eu não orei para agradecer a Deus os livramentos que Ele deu para os meus filhos, mas a partir de meia-noite, Senhor, nessa noite, eu vou acordar de madrugada para ninguém me ouvir, para não atrapalhar ninguém, eu vou orar e vou agradecer ao Senhor pelos livramentos que o Senhor deu para os meus filhos. Que já são 3 vezes que meu filho quase morreu. Isso que ela está orando e agradecendo a Deus, ela sente o que, ó, batendo no ombro dela. Ela falou, pô, acordei meu marido, eu estava orando aqui, querendo orar baixo para não acordar ninguém, para não incomodar ninguém. Quando ela olha para trás, a menina da foto lá do caminho de ouro, o demônio se apresentou para ela, disse que o demônio falava com ela, só que falava, mas a boca não se mexia. E falava assim, você se lembra quando você entrou naquele site? Você duvidou de mim? Já são 3 dias que eu tento matar os teus filhos. Porque você me deu legalidade dentro da tua casa. Ataques espirituais. Eu tinha mais coisas para falar, mas vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Eu queria que o tangedor aqui na frente. Feche os seus olhos com a sua cabeça. Ou melhor, os trabalhadores ficam de olho aberto. Em nome de Jesus, vamos lá. Espírito Santo, o Senhor respalda a tua palavra. O Senhor tem compromisso com a tua palavra. E eu creio que a tua palavra não volta vazia. É a tua palavra que nos traz libertação. Eu quero te pedir, Senhor, acende o teu candeeiro nessa noite. Aqui na igreja, acende o teu candeeiro. Na nossa vida, acende o teu candeeiro dentro da nossa casa. Eu te peço nessa noite, Senhor, porque a palavra que o Senhor me trouxe, quando eu ia ministrar essa palavra, não há nada oculto que não venha a ser revelado.
bem escondido que não venha ser trazido à luz. Espírito Santo, se fosse uma coisa qualquer coisa podia revelar, mas eu te peço nessa noite, porque eu creio na tua palavra. Revela coisas que o homem não poderia saber nunca. Revela para o profundo e escondido, o oculto. Em nome de Jesus, revela coisas do passado que foram feitas. Revela coisas dentro da nossa casa. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, traz a luz. Começa a derramar a luz, começa a abrir nossos olhos. A tua palavra diz que teus olhos são como chama de fogo. Que nada passa despercebido diante dos teus olhos. Antes todas as coisas estão patentes diante daquilo que nós precisamos prestar contas. E eu te peço, começa a vasculhar casas aqui. Começa a entrar em quartos. Começa a entrar na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal. Naquele lugar, ó Pai, que a gente fala que é o cantinho da bagunça. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, vasculhe os 4 cantos da tua igreja. Vasculhe os 4 cantos da nossa casa. Vai vasculhando o brinquedo dos nossos filhos. As roupas. Os objetos dos livros. Tudo que é dentro da nossa casa que não te agrada. Tudo que é dentro da nossa casa, Pai, que dá base legal para Satanás. Pai, coisas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe. Mas porque a palavra dessa noite é trazer à tona aquilo que está oculto, escondido. Mas não trazer, ó Pai, à tona, Pai, que haja libertação. Que ao trazer à tona seja quebrado toda maldição. Se ao trazer à tona, Pai, vai quebrar todas as cadeias espirituais que prendem a vida de pessoas. Em nome de Jesus, vai trazer à tona, vai dando visões, vai abrindo, Pai, os olhos, vai, ó Pai, mostrando que está oculto, escondido, que o diabo tem manter oculto. Traga alimentação sobre a vida do teu povo. Eu te peço, vai queimando todo mal. Vai queimando todo mal, vai queimando todo mal. Todo espírito de enfermidade, opressão, depressão, agitação sobre a vida de filhos. Vai queimando, Senhor, vai queimando. Vai quebrando, manda fogo, Senhor. Anula todo mundo das trevas, destrói, queima, despedaça, água, lança por terra. Que haja libertação dentro da nossa casa. Que haja libertação da nossa família. Que todas as cadeias do inferno sejam quebradas, sejam quebradas, sejam quebradas. Em nome de Jesus. Vai saindo da finança. Todo demônio já bugiu. Toda amarração seja quebrada, seja desamarrada, desatado. Vai começar a liberar a vida financeira do meu povo. Eu repreendo o espírito de miséria. Eu repreendo a maldição da família. Eu repreendo a maldição das finanças. Visita a casa dele. Eu repreendo todo o mal. Vai dissipando toda a treva. Vai repreendendo todo espírito de morte. Vai quebrando toda a maldição, Senhor. Entra com fogo. Entra com fogo. Entra com fogo. Sai da saúde. Toda ataque da saúde eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus.
Traga a luz e queima, Senhor. Traga a luz e dissipa toda a treva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, mano. Destruiu
casa. Guarda essa palavra nos nossos corações. Abençoa cada família aqui representada. E assim como o Senhor nos trouxe em paz e em segurança, nos despede para a tua paz e da tua proteção. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe rica e abundante.